nós vamos iniciar esse módulo, nosso quarto módulo, que é economia circular e resíduos sólidos. Então a gente vai debater aí ao longo de 12 aulas. Comigo serão 8, então verão 4 pessoas aqui fazer atividade com vocês, pessoas incríveis. E é um módulo que eu acho que também vai ter bastante impacto, porque é um tema que hoje todo mundo aqui em Paracambi sofre, pelo menos de alguma maneira, com a falta da coleta ou os impactos que a falta da coleta causa, né? E aí, antes de começar, o que é lixo? Aquela grande pergunta filosófica, né? Porque a gente fala, olha o lixo, pega o lixo, joga o lixo, mas o que é lixo? Isso aqui é um lixo? Talvez nem chão, no caso. Talvez nem tudo. Eu acho que lixo é tudo que não pode ser reutilizado ou tudo que não pode ser reciclado de alguma forma. Mas... A Sara acabou de limpar a sala, né? Vou dar um exemplo do que é lixo. Vocês lembram que eu peguei? O que é uma folha? Para que ela serve? Quem vai me falar? Para escrever, desenhar, beleza. E agora? O que ela passou a ser? Então o lixo é mais sobre o material ou sobre a visão que a gente tem dele? A visão que a gente tem sobre isso. Então, gravem isso. Então, tudo pode ser lixo ou nada pode ser lixo, bem filosoficamente falando. Algumas coisas a gente ainda tem dificuldade de reutilizar e de reciclar, mas não quer dizer que não exista uma forma, a gente talvez só não tenha tecnologia que faça, e a gente vai debater muito sobre isso. Então, basicamente, é isso, é a gente entender o que é lixo, a diferença do lixo para resíduo, é entender que lixo é algo que tecnicamente não há mais nenhuma utilização, alguma forma de reaproveitar, que é quase nada na natureza. Enquanto resíduo é tudo aquilo que a gente descarta para o uso que a gente teve. Então, por exemplo, enquanto era uma folha, tinha um uso. A partir do momento que aquilo não serve mais para mim como folha, por exemplo, que eu escrevi tudo, por exemplo, então aquilo passa a ser um resíduo. Não quer dizer que seja lixo, porque lixo é algo que não tem valor. E aquilo ali, ainda que ela não tenha mais o uso, eu posso usar para fazer, sei lá, um origami, uma arte, ou reciclar. Então a gente sempre vai abordar não como lixo, mas como resíduo. Então, ao longo de todo o módulo e daqui para frente, toda vez que a gente se referir a algo que a gente vai descartar, é sempre resíduo. E aí, o que vocês descartaram nas últimas 24 horas que vocês podem trazer aqui para a gente, para conversa? Qualquer coisa que vocês jogaram na lata de lixo. E aí, quem lembra a última coisa que jogou na lata de lixo? Tem que ser algo que pode ser reciclado. Qualquer coisa que você só... Acho que foi um pacote de biscoito e um monstro. Pacote de biscoito, no caso, era plástico e o monstro era alumínio, né? Acho que foi mais que E aí, isso. vocês? O que vocês jogaram fora aí? A última parada, assim, sei lá, pode ser aqui no corredor, pode ser em casa, de manhã. Papel de bala. Pô, a última coisa que eu me lembro, pode não ter sido a última, mas que eu me lembro foi um papel de um salgado que eu comprei. Aí eu joguei Engordurado, né, já? É. Boa. Tipo assim, o que eu me lembro, que eu tomei café hoje de manhã, foi, tipo assim, vem o queijo, aí aquele papel por baixo. Aí, tipo assim, era o último Aquele que eu papel da peguei. padaria? Isso, eu comi e joguei no lixo. Boa. Última Também coisa que era eu- engordurado, né, que é aquele óleo do queijo. E aí vocês conseguem imaginar, pensar na cabeça de vocês, em volume, assim, o quanto vocês descartam em um mês, ou uma semana, assim, visualiza tudo que vocês jogam fora ao longo do dia, que vocês olham na lixeira de casa, e tenta imaginar em tamanho quanto seria. E se incluídas ao banheiro, tá bom? Não, Porque sim, papel higiênico inclui- também é... É tudo que você tem esse descarte. E aí,
Agora vamos continuar. Pega esse montante que está na cabeça de vocês, que é tudo que vocês botaram lá na lixeira da casa de vocês. Aí pensa a nível do município inteiro produzindo a mesma coisa, a mesma quantidade. E aí pensa o município inteiro produzindo a mesma coisa na quantidade ao longo da história da existência do município. Então a gente vai perceber que quando a gente está falando de resíduo, tem uma parte do problema que vem do poder público que não atua, mas fala muito sobre a gente também. Porque aí, quando a gente está falando de resíduo, a gente está falando de algo que a gente está produzindo o tempo inteiro. E aí não dá para falar só que tem uma culpa ali do poder público, apesar de ter. Mas a gente, nessa balança, está bem próximo assim, das responsabilidades que elas são compartilhadas. Mas gravem aí essas informações do que a gente jogou fora, que a gente vai trazer elas lá na frente para entender o porquê. Aqui, conforme eu já havia falado, então o lixo é algo que é sem valor para ser descartado, não tem mais utilização, enquanto o resíduo é o contrário, eles são materiais que foram descartados para aquele propósito inicial, mas eles ainda têm valor econômico, valor social também, além da questão ambiental. Então, resíduo tem valor, pode gerar renda, por exemplo, enquanto o lixo não. E aí a gente vai entrar para entender a classificação. Porque como a gente estava falando, aqui a gente produziu esses resíduos a nível da nossa casa, é um tipo de resíduo, que vai ser diferente dos resíduos produzidos em outros lugares. Então, um resíduo do hospital vai ter que ser tratado diferente do resíduo da nossa casa. E aí, para isso, a gente tem que ter umas categorias, né? Senão, imagina, a gente pensa no futebol, tem as categorias lá, A, B, C, é a mesma coisa nos resíduos. Uma tem um pouco mais de prioridade, uma tem que tratar de um jeito, outra tem que tratar de outro. E aí a gente vai aos poucos vendo. Isso é bem a base, assim, o beabá, porque é a partir dessas informações que a gente consegue pensar soluções para o cenário, a partir desses conceitos. E aí, começando, o resíduo domiciliar, que são todos aqueles que são gerados dentro das nossas casas, e aí a gente pode entender plástico de bala, papel higiênico, restos de legumes e verduras, tudo que a gente bota na lixeirinha da nossa casa, é meio que, apesar de sermos diferentes, tem uma característica em comum. E aí, dentro dessas características, é aproximadamente 49%, pelo menos no último estudo que eu li, que todos os resíduos eram basicamente orgânicos. Então, é algo que já foi vivo, no caso, o animal ou fruta, ou legume. E a outra metade é, aí sim, os reciclados e os não reciclados. Então, aqui a gente está falando de produção a nível domiciliar. Seguindo em frente, a gente tem os resíduos da limpeza urbana. Então, tudo aquilo que é varrido na cidade ou desobstruído entra no processo da destinação da limpeza urbana. E aí, novamente, quando a gente pensa na limpeza urbana, muitas das vezes é folha, que também é orgânico, restos de galho, né? Parando para pensar que uma cidade vai ter sempre aquela sujeirinha do chão, mas muita parte também é basicamente folha das árvores. E aí a gente está falando de novo de orgânico e não orgânico. Esses dois, os resíduos da limpeza urbana, eles podem ser equiparados a resíduos sólido urbano pela lei, só uma informaçãozinha. Aí a gente começa a ter outras questões. E os resíduos dos comércios? Por exemplo, a Balbina. Ela não produz a mesma quantidade de resíduo que uma casa, certo? E aí, qual é o tratamento que a gente tem que ter para esses grandes geradores de resíduos que você possa imaginar? Primeiro, uma pergunta. É a prefeitura que deve coletar o resíduo desses grandes geradores? Na opinião de vocês, não estou dizendo o que acontece ou não. Mas, tipo, imagina aqueles caminhões que abastecem caixas e pallets e plásticos em comparação a uma casa. Eu acho que tem que se mais ver de mão dupla. Tanto o gerador tem que ter a responsabilidade de saber o que está fazendo com tudo aquilo que produz e descarta, quanto a prefeitura tem que ter esse cuidado de saber que eles vivem numa cidade com pessoas e que pessoas precisam de higiene básica. Boa. Então,
a gente sabe que eles têm um impacto um pouco maior porque produzem mais, certo? Vamos avançando. E os resíduos comerciais tem na legislação, e aí quem faz a legislação é o humano, né? Que fala que a depender da quantidade que é gerado, a prefeitura pode pegar esse resíduo como se fosse resíduo de casa. Mas tem uma quantidade que troca, né? Aí já passa a não ser a prefeitura, a gente vai falar disso mais à frente. Tem os resíduos de saneamento, e aí não sei se vocês sabem, né? Quando a gente limpa a água, a sujeira fica em algum lugar. Ou a gente, quando limpa o esgoto, a sujeira fica em algum lugar. E aí, periodicamente, a gente vê aquelas notícias. A estação do Guandu vai fechar a água um dia para manutenção. Essa manutenção é justamente isso. É ir lá, limpar filtro, tirar o lodo que fica no processo de limpeza. E isso também tem que ir para algum lugar. E aí é um problema maior, porque imagina, a gente não sabe o que tem na água. Então pode ter poluição química, pode ter metal pesado. Então a gente também, quando vai destinar esse resíduo, tem que pensar que eu não posso botar ele no mesmo lugar ou ter o tratamento igual ao dos demais. Mas aqui é só para a gente ter uma noção. Os resíduos industriais, mesma coisa. Imagina a quantidade de resíduo que a P&G gera da produção dela. Ela usa vários produtos químicos para fazer um shampoo. Aquilo ali vai gerar resíduo ou físico ou vai virar fumaça em alguma maneira, mas também gera resíduo daquela produção. O ser humano é o único animal que, para viver, ele precisa consumir algo, né? Então a gente tem os animais na natureza que só se alimentam e vivem. A gente não. Precisa trabalhar, precisa construir carro, casa, uma série de coisas. A gente gasta energia externa para viver, enquanto os animais vivem só de uma energia interna. Hoje o ser humano já não consegue mais viver se, por exemplo, acabasse a internet. Ia ficar todo mundo aqui duro, sem dinheiro, por exemplo. O lazer das pessoas ia mudar, porque hoje as pessoas acabam a luz e já fica... O que eu vou fazer em casa, que não tem mais nada para fazer? Então, a gente depende de outras coisas para viver. Acabou? Não. Tem os resíduos de saúde. Imagina, você acabou de fazer um transplante e removeu um pedaço do seu corpo. E aí você precisa destinar isso para algum lugar. Você não só vai pegar um baço e colocar ele no lixo, fazer assim e botar no caminhão do lixo. Então, também os resíduos de saúde, ou então, por exemplo, uma pessoa está internada com uma doença, um vírus, e aí você tem que tirar o sangue dela para fazer exame, e depois você pega aquele vidro sujo de sangue, contaminado, e joga no lixo comum. Então, também não tem uma destinação diferente. Tem os resíduos da construção civil, famoso entulho, entre outras palavras, que é resto de pedra, de concreto, de tijolo, vidro, tudo que é resíduo de construção civil também tem uma destinação separada. Os resíduos das produções rurais, então, podeio, rocei uma área, enfim. Comprei um saco de semente, e aí aquele saco ali, ou então, por exemplo, que é bem crítico, é quando você compra algum agrotóxico para usar na lavoura. Aquela embalagem do agrotóxico, ela tem que voltar para a indústria que produziu o agrotóxico para eles reutilizarem, por lei, porque pode ser muito contaminante aquela embalagem se ela for descartada inadequadamente, porque é um produto químico forte. Então, os resíduos dessas atividades da agropecuária, eles também são colocados numa caixinha diferente. Dos serviços de transporte, e aí a gente está falando de porto, aeroporto, alfândega, rodoviária, não é transporte ônibus, né? Mas imagina um navio, imagina um avião, um aeroporto, tudo aquilo está produzindo bastante também. E por fim, resíduos de mineração, são aqueles gerados lá na mineração. Também são bastante problemáticos, a gente vai falar deles mais para frente. E aí o momento de reflexão. Catarina perdeu tudo. O que vocês acham que vai ser do aterro sanitário de Paracambi? Porque, assim, uma hora ele chega no fim, né? E aí, o que vocês acham que vai ser daí pra frente? Como é que vai ser tratado isso? Você vai que ele chegava no fim? Hã? Você vai que ele chegava no fim? Em algum momento, não vai caber mais, vai ficar uma torre de Babel de lixo assim, porque
Uma hora não vai caber mais, pela segurança. E aí, faz o que com o lixo? E o contrário, faz o que com aquele lixo que tá lá? E aí, reflitam. Quem vai me... Que tá em políticas públicas aqui voltadas para o meio ambiente, hoje em dia, aqui em Carapicuíba, eu acho que vai ter mais lixo na rua. Que eles não vão fazer nada. Tu vai andar, vai pisar no lixo. E aí? O que vocês pensam do futuro, assim, imagina? Hoje a gente escava a terra, a gente acha registros dos egípcios, por exemplo. E o futuro, quando a gente escavar aquele grande morro ali, abrir assim... Você vai achar ela parmesão. Criada em 2028. Talvez se eles melhorarem, né, essa atenção, né, com o meio ambiente, talvez a gente tenha uma cidade melhor. Mas, se for do jeito que está indo agora, só piora. Entendi. Lembrando que a gente tem um aterro sanitário aqui dentro do próprio Acaba município. fazendo uma pirâmide, pega aqueles lixos todos, faz aqueles blocos e vai botando, faz um bloquinho. Botando nos andares. E alguém aqui é da época do lixão de Paracambi? Meus pais são, chegaram a trabalhar lá. Vamos falar de... Já. Tu vai ver cada coisa aí, paizão. Mas antes da gente chegar lá, a gente tem que falar das coisas que a gente primeiro pode mudar, porque quando a gente vai cobrar algo, a gente tem que minimamente estar certo, né? Pra gente não cair na hipocrisia. E aí tem algumas práticas que a gente pode adotar para a nossa vida individual para melhorar a questão dos resíduos. Acho que todo mundo já ouviu falar dos 5 R's aqui. Eram 3, eram 5, já tem falando que é 7, que é 8. E aí, alguém já ouviu falar na escola? Tá vendo aí, ó? Se não foi sorte-ataque, o que seria da nossa educação? E a gente vai bater cada um. Então, por exemplo, recusar. Quem vai me dar um exemplo de como eu aplicar esse R da recusa nos resíduos no meu dia a dia? Assim? O que eu poderia recusar para eu evitar a produção de resíduos? Aí, ó, temos um. Mais o quê? Os plásticos, quando for em estabelecimento. Fala do descartável, né? Coisa que tu pode recusar. Tipo assim, quero não, obrigado. Pô, a via da maquininha que tu só pega. Amassa e joga fora. E aí, mais o que a gente pode recusar? Não existe uma regra, assim, porque cada um tem um tipo de vida e vai poder recusar alguma coisa, mas de fato a gente pode sempre recusar. Eu sei um que é polêmico. Que é quando você vai pedir no iFood ou a plataforma de pedido de comida, você recusar talher e sachê de ketchup, por exemplo. Mas aí... Mas o talher não tem como. Ou então aquele papel de limpar a boca que vem dentro de um papel. Aí você rasga o papel para usar o papel. Aí você vai no McDonald's, você nem pede papel, ele já tá com a sua bandeja. Esse papel E aí tem um outro ponto que eu tô lembrando. A gente às vezes vai num restaurante, aí vem um talher dentro de um papel que você só pega, que não é para proteger, né? Porque o bagulho é aberto. Aí você só tira o talher, joga. Imagina cada refeição, se for um papel, quantos papéis vai ter. Então é outra coisa também que a gente pode pensar. E reduzir. Reduzir já é não recusar. Você já vai pegar, mas na maciota, com um pouco menos. O que a gente pode reduzir no cotidiano? Chegar para um cara do restaurante e falar assim, você sabia que esse papel que você coloca nos talheres, você está desmatando? Cada papel que tem aí é menos uma Não, e você está gastando. Você está gastando, é menos uma Porque é um papel específico que tem que vir muitas vezes com um desenho do local, então existe um custo ali. Não, aí eu vou falar pra ele. E o mundo vai ficar mais quente, você sabia? Por isso que você tá gastando o ar-condicionado aí no seu restaurante, porque você tá desmatando pra pegar papel.
Aí sim, eu vi. Mas e aí, o que a gente pode reduzir aqui de exemplo no cotidiano, de uso, para poder gerar menos resíduo? Quando você reduz o consumo do fast food, você está primeiro economizando no seu bolso, porque se você fizer é mais barato. E tem toda a questão do resíduo que você vai gerar do fast food e também o gás da queima do motor até a sua casa. Um exemplo bom. E aí, mais o quê? Pensa na casa de vocês aí, tudo que vocês produzem que jogam no lixo que poderia ser reduzido, minimizado. Tentar comer biscoito, não ter plástico. Você pode pensar Trocar o biscoito por uma frutinha. reduzir aqueles alimentos que usam embalagens desnecessárias, né? Tipo, quem já vai no mercado e compra a banana descascada. E aí vem dentro de um isoporzinho com plástico. Ou então tem mercado que vende copo de fruta, é um copo de plástico, aí com as frutas já cortadinhas e vende. Eu acho que uma boa também é quando você festa e compra aqueles sacos cheios de copo, Uhum. prato, talher. Eu acho que reduzir isso seria bom. Não só reduzir, mas tipo assim, parar de usar, né? Seria o ideal. Porque você come um bolo, aí você joga fora, aí pô, vou comer outro Aí- pedaço, aí você já pega outro. O próprio copo, né? Muitas das vezes você bebe, aí daqui a pouco você já nem sabe qual é o teu, aí você já pega outro e... Esse daí é bem polêmico porque a pessoa não vai querer lavar a louça depois da festa. Aí. Alguém vai ter que se responsabilizar por esse dano ao meio ambiente. O negócio é dar um long drink pra todos os convidados e ele ainda ganha de lembrancinha. Teve um lugar que eu trabalhei que foi fazer um evento e aí quiseram colocar copo plástico. Aí eu falei, como assim? Olha pra gente, a gente vai usar copo plástico? Aí falaram, realmente, não faz muito sentido. Aí consegui evitar isso e a gente usou copos tipo esse daí, reutilizado. E aí alguém teve que lavar depois. No caso foi... O Gabriel. Não foi eu também, mas a equipe lá da galera que organizou lavou depois. Para evitar isso. E o gasto, né? Também teria que comprar. Reutilizar é o mais fácil, porque isso é uma questão muito social. Pobre, naturalmente, reutiliza. O famoso pote de feijão, né? Você compra um pote de sorvete e ganha um pote de feijão. Mas o que a gente pode fazer? Chegando do aniversário e falar assim: olha só tem esse prato. Se você jogar fora, tu não vai comer. Fica no aniversário. Exatamente. Eu já fui em alguns rolês alguns eventos, congressos, assim, que falava, ou eles davam de brinde quando era congresso, porque tem dinheiro, ou algum evento mais social e falava, levem seus copos, e aí cada um levava o seu de casa. Mas e aí, o que vocês podem reutilizar dentro da casa de vocês? Dar uma nova destinação para aquele objeto. Eu uso garrafa pra fazer Quando o amaciante acaba lá em casa, minha mãe corta. E faz um caneco, né? A minha avó faz isso. Aí tem até alcinha, assim. Precisa ser só coisas objetos saudáveis? Não. Precisa ser tipo resíduos no geral. Qualquer coisa. Porque minha mãe usa óleo pra fazer sabão, aí, tipo casca de uva, a gente tritura e bota. Pra botar na terra, né? Uhum. Boa. Mais o quê? Vira um vaso de planta, né? Mas e aí? Tem várias opções aí que a gente pode fazer. Posso falar uma? Fala. No ano passado, eu dei a ideia de fazer uma árvore de Natal com a madeira que quebrou da vassoura. Então, O cabo de vassoura. Então, a gente fez a base com... Foi um copo reutilizável que a gente tinha. Aí a gente fez a base com copo e começou a fazer tudo bonitinho com a alça da vassoura. Então a gente reutilizou bastante isso. Maneiro, eu também faço isso. Eu lá em casa moro num condomínio, aí tem não sei quantas casas e tem uma lixeira lá.
no portão. Aí toda vez que eu passo que tem um cabo de vassoura eu pego, ou então um galho de árvore eu pego, porque como eu faço macramê, pra mim é interessante que eu tenha uma haste de madeira, seja ela um cabo de vassoura ou um galho. Aí, por exemplo, eu tenho uma luminária na minha casa, que foi uma poda que fizeram no quintal lá que tinha uma árvore, e aí eu lixei o galho, invernizei e fiz uma luminária pra minha sala. Então, ou então na parede também tem um galho que era da poda, e aí eu fiz um macramê com ele e ele tá decorando a minha casa. Tipo, deixa eu botar aqui. Chegou aqui zoando, falando que ela já tá adiantada, já tá pensando no Natal. O conceito do Natal já tá pensando no Natal, gente. É isso aqui, ó. Não, mas é tradição lá em casa. Tudo Aqui, ó, é aqui, esse daqui, por exemplo. Mas com coisas reutilizáveis. É um galho de árvore, tá vendo? É o quê? Vou trazer. E aí você pode fazer várias coisas. Pode fazer suporte de planta, pode fazer tapete. Aqui são... saiu. Aqui são almofadas de macramê. Esse aqui já é maior, ó. E aí é só dar nó. É nó à mão, né? A Ana Júlia tá falando aqui do negócio. Eu tinha uma tia que chamava Dal. Ela não tem aquelas coisinhas que fica Na latinha. latinha de Aham. Coca-Cola? Um Ela anelzinho. fez uma cortina grandona assim pra pendurar na casa dela. Ela pega um monte de coisa desse tipo e recicla, faz passarinho, essas coisas e pendura na casa dela. Teve uma época, alguns anos atrás, que tava até no hype fazer um bolsa, fazer Ela pegava adereço pra calça, pra botar aqui assim a correntinha. Ela pegava aquelas conchas na praia também, ela fazia um monte de decoração. Concha na praia já é uma parada que ambientalmente eu vou ter que reclamar. A casa dela era muito bonita. Coca-Cola. É. Eu não sei como é que ela fazia isso, não. Tem várias expressões artísticas aí através dos resíduos. Mas eu vou trazer um macramê, deixar aqui. Não sei se eu tenho foto. Depois eu mostro. Mas enfim, aí todos os que eu tenho são a haste do macramê de algum material reutilizado. E reciclar, qual é a diferença? Já que a gente falou de reutilizar. Vamos ver quem vai ter a reflexão. O bolso não entra no bolso de ventilador, não entra em reciclar? É reutilizar. De um ponto filosófico da vida, né? A uma coisa que já não tem mais vida, né? Os olhos Quando a gente fala que, filosoficamente, do pó a gente veio e do pó a gente voltou, o que difere da reutilização? Pensa no mesmo objeto, assim. Um caminho ele vai ser reutilizado, o anel, por exemplo, o anel de alumínio. Você reutiliza ele, você pega ele e faz algo novo. Quando a gente tem um anel e ele vai para reciclagem, ele volta a ser pó. então, ele volta a ser o pó. E aí, qual é a diferença da reutilização para reciclagem? Sendo que um não volta a ser pó e o outro volta a ser pó. É que a reciclagem, ele volta a ser a matéria-prima, para fazer uma outra coisa. Exatamente. Quando a gente recicla, tem um processo físico, químico que rola, mecânico, e aí aquele produto passa a ser um novo. Por exemplo, quando a gente recicla a garrafa PET, ela é triturada, vai para uma fábrica higienizada e aí vira umas bolinhas de plástico que é vendida para a indústria do plástico fazer o que quiser.
Então, na reutilização, você pega aquele produto, por exemplo, a garrafa, que está aqui na imagem. Você consegue visualizar na reutilização que ela era uma garrafa. Quando você pega um pote de sorvete e vira um pote de feijão, ele ainda é um... Você consegue visualizar o pote de sorvete. Já na reciclagem, ele passa por uma transformação. Então, quando você vai reciclar o vidro, no final, ele não vai voltar a ser uma garrafa necessariamente. Quando você vai reciclar o plástico, o metal, ele não vai voltar a ser aquilo. Ele pode virar outra coisa, outro produto. E aí essa é a grande diferença da reciclagem. Então, ambas falam sobre pegar aquele produto e dar uma nova utilização, só que uma é mais limitada, porque você não vai mexer na estrutura daquele produto, e outra você vai mandar para a indústria de volta e aí voltar a ser uma matéria-prima. Então, a reciclagem ela é muito mais abrangente do que a reutilização. A reutilização você consegue para algumas coisas. Então, um pote de sorvete virar um pote de feijão. Mas se você manda para uma indústria, aquele plástico pode virar qualquer coisa que você produza com plástico, que seja aquele tipo de plástico. Igual a Ambev, quando abriu a Ambev Vidros, ela pegava a garrafa de fora. Aí ela passou a pegar aquelas garrafas quebradas, aí passava pelo processo de trituração, ela virava matéria-prima, aqueles caquinhos, aí eles começaram a produzir as garrafas verdes. As garrafas verdes, elas são recicláveis, daquela cerveja Beck's. Eu fiz uma visita técnica na Ambev e fiz uma visita técnica no lugar que vende para a Ambev. E é incrível, assim, você vai lá nesse que eu fui, tipo, só de garrafa PET, era um paredão, assim, era um pátio gigante. E aí eles processavam, Já viram aqueles tubinhos que tem uma tampinha que é lembrancinha de festa, que geralmente vem com chocolate? Aquilo ali é a base da garrafa PET. Eles pegam aquilo ali, colocam numa máquina, sopram um ar quente dentro de um molde, aí ela infla no formato da garrafa PET. E aquela tampa ali é a boca da garrafa. Então, geralmente é vendido para essas indústrias assim. Ou, se eles puderem processar, vende a bolinha do plástico para eles derreterem e fazer. Ou para a Ambev, no caso, vende esse negocinho e aí lá eles inflam no formato da garrafa que eles quiserem. Coca-Cola é assim também. E repensar. O que seria reavaliar os seus hábitos? A gente falou muito sobre isso daqui. O amiguinho do biscoitinho, trocar por uma frutinha, uma banana com casca. Exato. Às vezes você não precisa necessariamente reutilizar, reciclar. Que vende, né? Banana sem casca, não é? Vende. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Mas ela não fica preta, não? Banana é com casca, assim, tem. Lá no mercado que eu frequento, Ó. tem Todo dia, tem que ter cabelo de água, tem que estar com casca, não existe. Não existe. Aqui, ó. Tem várias formas de você conseguir. Tem que ter casca. Isso não existe. Bom dia. Tu quer ver um outro exemplo? Quando você vai no mercado e tem aquela seção da geladeira de produtos já higienizados e cortados, que vem no saco, é a mesma coisa. Aqui, ó. Melancia, pitaia, isso aqui parece mamão. Qual é o gosto de pitaia? Eu nunca comi. Hoje nada. Nada? É tipo melancia. Um suco de melancia? Ó, você vai no sacolão. Olha lá. Melancia. Ó, tudo embalado. Só se for com açúcar. Açúcar de melancia não tem gosto. Então vamos lá. Repensar. Deixar de ser preguiçoso, meu filho. Você vai limpar sua própria fruta. Por exemplo, quando você repensa, pô, tô no projetinho agora, não tem muito, né? A gente tá em março. Qual é o próximo feriadão? Não tem, né? É Semana Santa em abril e depois tem dia 19, que cada sexta-feira é feriado. Vamos lá. Os CLTs, dia 3, dia 3. Final do mês.
Você chega, vamos pensar que a gente tá no final do ano. Aí tu tá naquele foco do carnaval. Pô, tu dá aquela repensada, eu não vou pedir um iFood, vou comer algo mais saudável. Então, você já começa. Aí isso é repensar. Vou sair. Preciso, de fato, comprar uma roupa para cada vez que eu for sair, porque eu não repito roupa? Não. Já me falaram isso. Você tá repetindo roupa, máquina de lavar. Mas aí vem de uma cultura social criada. É bom até falar isso pra gente entender que dentro da sociedade, quando a gente tem um grupo com muito dinheiro e um grupo que é o maior 100, o que diferencia é a exclusividade que aquelas coisas têm. Então, por exemplo, o que faz a Dior ser cara? Que ninguém quase consegue comprar ela. A exclusividade faz. Por exemplo, quando a gente teve lá atrás aquela famosa época que as empregadas domésticas estavam viajando de avião, que a passagem estava acessível. Naturalmente, quem está aqui na exclusividade começa a reclamar. Como assim? Esse povão agora está viajando de avião? Ou então, quando uma determinada peça de roupa começa a ficar muito popularizada, você vai ver que o rico está sempre inventando ideia, porque parte do princípio que ele precisa da exclusividade para que aquilo ali tenha um destaque. E quando você começa a falar que você pode, a cada rolê, ter uma roupa diferente, você está se colocando no lugar da exclusividade. Então, muito quando a gente está com o nosso coração tomado pelo capitalismo, você muitas das vezes vai querer comprar a roupa para cada rolê que você for, ainda que você tenha 80% do seu guarda-roupa que você não usa, nem para ficar em casa. Então, é muito disso. E muitas das vezes você não precisa nem comprar uma roupa nova, mas você pode talvez customizar uma roupa. Então, é muito comum. Eu tenho uma amiga que ela faz técnico em moda, não sei se é design, alguma coisa assim. E aí ela faz a produção dela inteira, das paradas dela, são tudo levando em consideração roupas já usadas e fica maneiríssimo. Que também é um outro mercado que traz a exclusividade e é barato, né? Então, repensar os hábitos, e a gente tem vários hábitos que a gente pode repensar. Isso falando da gente a nível pessoa, para reduzir a quantidade de resíduo que a gente gera, né? Que você repete roupa. Valeu, Ricão. Compra uma roupa nova pra mim, tá bom? Compra no bazar. Pode ir no brechó também. E aí, quando você chega num... Então, legal. Maneiro, continue. Quando você chega num nível de maturidade, de consciência ambiental, a gente tem o conceito lixo zero, né? Então, que aí já é a pessoa aqui, que é um estilo de vida que visa reduzir os resíduos de produção por meio dos hábitos apresentados. Então, geralmente, ser uma pessoa lixo zero envolve você utilizar materiais que são mais eco-friendly, então eles podem ser reciclados. Ao invés de um plástico, usar um papel, por exemplo, numa embalagem de presente. Ter utensílios que você consiga usar mais de uma vez. Então, escova de dente lá de bambu, ou utensílios não descartáveis em casa. Então, ao invés de eu ter uma marmita de plástico, ter uma marmita de vidro. Ter a reciclagem dos orgânicos em casa. Aqui, infelizmente, não tem coleta seletiva, mas tem municípios que têm e levam essa parte dos não orgânicos, digamos assim. E a outra parte do resíduo orgânico você pode transformar em adubo natural para a planta, em uma composteira. A gente vai aprender nesse módulo como fazer uma composteira. E aí aquele resultado vira adubo. Eu trabalhei com uma menina que ela vai vir aqui, que ela tem uma composteira em casa. Ela era de um coletivo em Nova Iguaçu chamado Coletivo Lixo Zero, que atuava na causa dos resíduos. E toda vez que tinha um evento, ela dava de brinde um saquinho assim, com terra adubada, que era produzido pelo resto das frutas que ela tinha na casa dela. E aí ela conseguia transformar isso em algo quase que um cartão de quem ela é, porque junto com ela te dar isso, vem muita coisa por trás, tipo, caramba, você faz isso em casa, e aí você já começa a formar uma imagem. E você pode também
Mas não tem coleta seletiva no meu bairro, mas tem aquelas pessoas que passam coletando esses resíduos para sobreviver. E aí, se você sabe que essas pessoas passam, você já pode, tipo assim, ter as latas de alumínio separadinha do lixo normal para não sujar e ter ou então já colocar amassado para poupar um trabalho. Ou então, se você colocar um resíduo de vidro quebrado, escrever, para quando a pessoa for colocar a mão, não ter um risco. Então, já tem uma separação a nível individual de casa que a gente pode fazer, que pode ser que não vá fazer aquele resíduo voltar para a cadeia de produção, mas você vai minimizar o impacto que ele tem, nem que seja para a vida daquela pessoa que vai coletar ele. Então, tem alguns cuidados que são legais. Por exemplo, apesar de eu fazer parte da coleta seletiva do meu bairro, lata de alumínio eu não boto para coleta normal, porque aí eu sei que como tem catador na minha rua, eu boto o que é de mais valor lá para essas pessoas que precisam mais, porque entre o catador que está na rua e o que está na cooperativa ainda existe um abismo de diferença. O da cooperativa ele tem uma renda mínima, ele tem uma estrutura adequada para trabalho, muitas vezes ele tem questões trabalhistas, tem um contrato. Já o da rua não, ele vende aquilo ali do dia para comer, não sabe se amanhã vai ter. Então, apesar de ambos irem para uma reciclagem, existem caminhos diferentes. E aí eu individualmente opto por isso. Então, os demais reciclados eu mando para a cooperativa pelo meu município e as latas de alumínio eu penduro lá, que não vai dar 10 minutos, alguém já levou. E assim, as pessoas elas só levam porque tem algum valor. Se não tivesse valor, elas não levavam. Então a gente pode afirmar que toda vez que a gente joga um resíduo no lixo, a gente está jogando dinheiro fora. Porque tudo vale. E aí as pessoas que levam isso à vida como um estilo de vida são as consideradas lixo zero, é um conceito. A gente já tem empresas que estão caminhando para esse conceito de lixo zero, mas o maior desafio eu acho que é conscientizar a galera, a população como um todo, que muitas das vezes as pessoas elas até entendem a importância, mas elas falam, mas aí eu sou um só, tanto faz, tipo, não vai mudar, quando na verdade é o conjunto desses tanto faz que faz a gente chegar onde está hoje. Então a maior dificuldade é a gente entrar na mente das pessoas. Quando você começa com pequenas, fazendo o seu, mesmo que você achando que não, influencia. Como vocês estão entrando no início do módulo, falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu não tinha o hábito de separar o lixo, como o Gabriel estava falando. Peguei esse hábito, depois participei da turma passada, e eu cheguei a falar que um vizinho meu que eu tinha na época, eu sempre via ele botando o lixinho dele separado. Descobrimos depois que ele fazia técnico de gestão ambiental, só um detalhe, né? Tem um sentido ele fazer isso. E eu achava super interessante, eu ficava, nossa, eu faço projeto de hábito eu não separo o meu lixo. E aí eu comecei a pegar o hábito de separar o lixo. E há pouco tempo eu percebi que a minha vizinha também está separando o lixo dela. Não foi uma coisa que ninguém falou, mas é porque de você ver que o seu vizinho está colocando para fora, ali no muro, um saquinho que está só com garrafa PET, que está só com embalagem de papel e tal, acaba fazendo com que as pessoas pensem também, justamente pelo que o Gabriel falou, a gente vê muitos catadores aqui pelo município, e então mesmo que a pessoa não tenha consciência de separar o lixo, ela sabe que tem os catadores. Então, pensando na galera, tem essa separação. E aí a sua atitude, às vezes, pode influenciar pessoas que você nem interage. E isso influencia num todo, porque geralmente, por exemplo, tem aqueles locais que a gente chama de ponto viciado, que é onde sempre tem lixo. A prefeitura pode ir lá com a máquina, limpar tudo, no dia seguinte alguém jogou lixo lá. É o mesmo processo, só que pro lado negativo. Então, se a pessoa joga um lixo ali, a outra que passar vai falar, aqui é um ponto, e joga. E aí a prefeitura pode limpar, porque ela já está habituada a jogar aquele resíduo ali. Então, da mesma maneira que você se habitua a separar, você também se habitua a fazer errado. E o hábito é uma repetição que o ser humano, para economizar energia, desenvolveu. Então, se eu transformo aquilo em um hábito, eu não preciso ficar pensando o tempo inteiro. Imagina se a gente fosse ter que ficar pensando na tomada de decisão de respirar, por exemplo. O tempo inteiro pensando, inspira, respira. Seria loucura para a cabeça. Então, a gente começa a desenvolver hábitos, que é uma forma da gente agir de maneira bem superficialmente inconsciente. Então, por exemplo, dirigir. No início, quando você está aprendendo a dirigir, você está travado, tenso, e presta atenção no carro e freia, não sei o que. Depois fica um movimento muito mais natural, porque aquilo passou a ser um hábito.
E aí, entendendo que o ser humano vive de hábito, a gente pode ter hábitos bons e hábitos ruins. E aí a gente tem o exemplo do hábito que vai se criando bom, das pessoas começarem, pelo exemplo, a separar, e a gente tem o hábito ruim, que as pessoas começarem a ver que sempre joga ali e ter o hábito de jogar ali. Dando continuidade, algumas coisas que a gente pode ter em casa que contribuem, né, para um melhor planeta pra gente. São bem básicas, mas usar bolsa reutilizável lá quando vai no mercado e, por exemplo, uma coisa que eu faço, eu vou no sacolão, aí eu vou no mercado um dia e sacolão no outro. Eu não pego aquele saco plástico para botar e dar um nó e depois botar na bolsa de volta. Eu pego a cesta, aí boto as bananas, tudo que quero, aí levo a minha bolsa, aí a menina vai, pesa lá e depois bota direto na bolsa. Então não uso aquele plástico fininho, transparente de sacolão. Não tem necessidade, né? É um hábito que às vezes a gente tem. Mas isso é evitar o uso do plástico e aquele saco não serve nem pra tu botar na lixeira, né? Porque ele é pequenininho. Eu geralmente vou com ecobag no mercado. Eu vou com ecobag no mercado, aí eu boto tudo dentro da ecobag. Então, eu faço isso. Também, bem mais fácil, só pra ficar botando um saco dentro do outro, só vai jogando dentro da ecobag. Às vezes eu vou com uma mochila, eu faço compra de moto, né? Minha casa não fica perto do mercado, eu tenho que ir de moto. Aí eu vou com uma mochila e a ecobag, aí volto na moral. Uma composteira em casa, não vou dar spoiler sobre o que é, porque vai ficar para a próxima aula, mas é a forma de lidar com os resíduos orgânicos dentro de casa. Eu também faço isso lá em casa e aí já reduz drasticamente a quantidade de lixo que a gente tem na nossa casa. Lixo. E o reaproveitamento das peças de roupa. Eu falei que a gente pobre reutiliza muito, porque é isso, um primo que ficou mais velho, aí você usa a roupa, aí a sua roupa que nunca mais você vai passar para alguém, e aí assim vai a cadeia ali, menos pessoas precisando comprar roupa, ou então você customiza, pega uma camisa velha que tá com a manga desgolada, já corta, faz uma outra coisa. Vira pano de chão, nossa, essa é forte demais, né? Depende do tecido, tem uns que viram pano de chão ruimzão. Aí pode virar... Tem vários projetos sociais que pegam roupas assim, aí fazem coxa de retalho, fazem cobertor para quem é morador de rua. Então tem como você reutilizar de diversas formas. E aqui a questão dos resíduos comerciais, né? Que são dos grandes geradores. Então lá na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a grande lei que trata de todos os resíduos no Brasil, ele fala que esses resíduos de comércio, por exemplo, um grande mercado, que não são considerados perigosos, podem ser considerados resíduos domiciliares e serem coletados pelo poder público, pelo caminho do lixo normal. Mas tem uma lei no Estado que estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores. E aí o que essa lei, entre outras coisas, fala? Que os grandes geradores de resíduos destinarão prioritariamente esse material reciclado para associação e cooperativas de catadores de materiais, formada por pessoas físicas de baixa renda, tal. Então, aqui Paracambi não tem uma cooperativa, por exemplo, mas caso tivesse, a partir dessa lei, esses empreendimentos têm que destinar prioritariamente, e aí se ele não for destinar lá, ele tem que explicar o porquê que não é lá, seguindo uma determinação que é justamente para você promover as cooperativas, porque não adianta também a gente criar uma cooperativa e ela não ser abastecida dos empreendimentos. Então eles falaram, então vamos criar uma norma que fala dessa obrigatoriedade de encaminhar para as cooperativas. Aí a gente já esbarra no fato de que agora a gente tem uma regra, mas não consegue ser aplicada aqui porque não tem a cooperativa aqui. Então acaba que fica elas por elas. E aí, naturalmente, se tem uma cooperativa aqui, ela tem que estar cadastrada no órgão, que vai ser a Secretaria de Meio Ambiente. E aí a gente tem lá, mas o que são grandes produtores? São esses empreendimentos, sejam eles públicos ou privados, etc., de qualquer tipo de serviço, cujo volume produzido de resíduos sólidos é superior a 180 litros por dia. Então imagina aquela caçamba de lixo grandona, assim, que abre assim, de 180 litros. Se aquele empreendimento produz uma dessa por dia, ele já é considerado um grande produtor. Agora, se produz isso daqui por dia, por exemplo, um escritório de advocacia,
não tem por que ele destinar esses resíduos para uma cooperativa, contratar um transporte, porque é pouco, a natureza daquele resíduo vai ser ali pequena, mas majoritariamente papel. Então eles se ateram a ter esse cuidado. Então os que são grandes, muito poluidor, faz isso. Aí os que não poluem tanto, que são menores, podem se equiparar à coleta domiciliar, residencial, e aí vai no caminhão da coleta mesmo, que passa na nossa rua. A obrigação dos grandes geradores de destinar esses recicláveis para associações e cooperativas de catadores podem constituir condicionantes de licenciamento. Então, vou abrir um mercado aqui em Paracambi. Quando eu entro lá na secretaria pedindo a licença para colocar, eles já vão determinar como condicionante, ou seja, para que você consiga ter essa licença, você precisa destinar isso para os catadores. Aí isso pode entrar. Então, o poder público pode ter esse poder, essa mão que pesa, para favorecer os catadores. E aí, seguindo, aqui uma parte que fala especificamente dos supermercados, que ele fala, os supermercados ou estabelecimentos comerciais de idêntica finalidade, vender coisas, instalarão pontos de entrega voluntária para o retorno das embalagens recicláveis. Então, quando a gente chega num shopping, num mercado que tem um ponto de coleta, não é porque eles são bonzinhos, não. É porque é uma lei. Então, muito do que a gente tem hoje é vendido como sendo uma boa ação das instituições, quando, na verdade, eles estão cumprindo uma regra. E aí, as embalagens retornadas serão destinadas às associações ou cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Então, esses mercados e esses empreendimentos que são obrigados a ter esse ponto de recebimento, também tem que destinar a esses catadores. Então, vamos começar mas o mercado lá perto de casa não tem nenhum ponto. Então, cabe fiscalização lá, porque é uma regra que tem que ser cumprida. E aí, entrem nos mercados aí da próxima vez e vejam se tem ou se não tem. E quem tiver a dúvida, tá na Lei 7634 de 2017. Aqui, outra coisa. Todo mundo aqui já ouviu falar de logística reversa? Não? E aí, Tamires, o que você entende? Só você balançou a cabeça, eu acho. Ele também balançou, o Davi. O Davi começa e a Tamires vai falar se é isso ou não. É tipo lógica reversa? O Davi vai falar mais ou menos. Não, pode falar só. Calma aí, chega o microfone chegar em tu. Aí... Eu não lembro quase nada. Não, vamos junto, vamos construir. O produto vem, você utiliza ele, ele volta para a empresa para ser reutilizado. É isso, palmas pro Davi. É exatamente isso. É o mínimo. Você é capaz. Então, a gente tem uma lei, um decreto que fala que vai organizar como essa logística reversa deve ser feita aqui, no Rio de Janeiro. E aí ele fala, esse decreto regulamenta a estruturação e implementação dos sistemas de logística reversa de agrotóxico, seus resíduos e embalagens, que eu tinha falado, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes. E aí a gente está falando daquelas fininhas assim, que quando você quebra tem um pozinho ali, que ela é bem tóxica. Dessa. Produtos eletrônicos, medicamentos e outras embalagens. No caso, todos esses itens aqui, eles já possuem uma norma federal que obriga a logística reversa. Mas aí o legislador do estado preferiu pegar essas normas e condensar em uma única lei, que você traz mais segurança. Então, se hoje eu sou um produtor rural, compro um agrotóxico, a fábrica que vende, ela sabe quantas ela produziu e quanto ela vendeu. Ela precisa prestar contas de quanto ela retornou também. Então, isso é uma forma dela ficar também responsável pelo retorno, porque eu posso muito bem vender um produto e falar, mas aí ninguém devolve, e me isentar da culpa. Então, a logística reversa ela vem para dar uma pressionada nessas instituições a se importarem com o retorno dela. Imagina, toda vez que a gente vê um alagamento, sempre tem uma garrafa PET flutuando. Sim. E aí não dá pra gente falar que a empresa também não tem culpa disso. E aí a logística reversa, essas leis, elas vêm justamente para obrigar essas instituições a investirem nesse processo.
Pilhas e baterias, a mesma coisa. Os pneus também. Então, a gente sabe que pneu é um grande problema, porque ele vem de energia, petróleo, né? Então, ele tem vários componentes químicos, conforme ele vai se desgastando, vai liberando. E também muita gente usa para decoração, faz faz também aqui no Natal, eu já vi aqui em Paracambi, decoração com pneu. Quando você... Deixa eu ver aqui, ó. Existe uma legislação que fala só disso, ó. Dispõe sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus irreversíveis, aqueles pneus que não têm mais uso, e sua destinação ambientalmente adequada. Vamos ver qual é. Ó, considerando que os pneus usados devem ser preferencialmente reutilizados, reformados e reciclados, ok. Então, antes de destinar final, ele vai ser preferencialmente reutilizado, reciclado. Reciclar, no caso, é triturar a borracha, separar o aço, que vem lá a malha de aço, e separar a borracha, que essa borracha pode ir para fazer asfalto, por exemplo, pode fazer tênis, fazer uma série de coisas. A Adidas, se eu não me engano, tem uma linha de tênis que é feita só com plástico retirado de oceano. A Ortobon tem uma linha também de colchões que usa uma fibra de plástico retirado de oceano. Então é uma forma de você reutilizar ou processar ou reciclar. Aqui, ó. Os fabricantes e os importadores de pneus novos, então quem está produzindo pneu novo ou importando de fora, caso não produza aqui, com peso unitário superior a 2 kg, então se for um pneuzinho assim, não pega, mas se for um pneu de carro, de caminhão, ficam obrigados a coletar e dar destinação adequada aos pneus inservíveis existentes no território nacional. Então, o fabricante ele é responsável por coletar e destinar corretamente. Ora, ele pode fazer isso contratando uma empresa, mas pode fazer por si só. O fato é que essas empresas precisam se responsabilizar pela coleta. Então, eles vão ter parceria com o borracheiro, eles vão ter parceria com a prefeitura. Cada um escolhe o jeito que acha melhor, mas o fato é que eles são responsáveis por isso. Para fins dessa resolução, reforma de pneu não é considerada fabricação ou destinação. Aqui, ó. A destinação ambientalmente adequada dos pneus inservíveis são procedimento técnico em que os pneus são descaracterizados da forma inicial, que eu falei, né, aquela trituração, e que seus elementos constituintes são reaproveitados, reciclados ou processados por outras técnicas, observando a legislação, de modo a evitar danos a riscos à saúde pública e à segurança. Então é isso, quando a gente falar de destinação de pneu, a legislação fala que o processo é esse. Descaracterizar e esses elementos serem reaproveitados. Então, qualquer utilização sem ser essa não é uma destinação adequada para o pneu. Então, quando você vê uma decoração da prefeitura com pneu, saiba que o gestor daquela prefeitura não tem noção dessa legislação e aí acaba usando. Ou então tem gente que prefere falar, mas é melhor do que não sei o quê. Argumentos terão vários, mas o fato é que na norma, e aí a gente, pelo menos falando aqui como gestor ambiental, que estudei nessa instituição, a educação a legislação é que define como é que vai ser. Então a gente tem que seguir a norma, não adianta também ter uma regra e eu, por A mais B, não cumpri-la. Então a gente, quando aprende aqui, aprende que a destinação correta é o que está na legislação, o que está aqui é esse, então esses usos, seja para botar planta, seja para poder fazer contenção de encosta, que eu já vi gente botar também assim, para o barranco não cair, não é, do ponto de vista ambiental, a melhor forma de destinar esses pneus. É isso. Isso aí especificamente do pneu. Mas tem assim como essa aqui, norma, resolução, tem sobre as pilhas e baterias, aí vai falar da destinação das pilhas de lítio, bateria de lítio, bateria de chumbo, bateria de não sei o quê. Eu ia falar que tem gente que usa o pneu também para acumular água, aí aproveita e ganha mais dengue de brinde. Criadouro, né? Ficar alimentando o sapo, fazendo mosquito.
E aí a mesma coisa vale para o óleo lubrificante, aqueles óleos de carro, né? Óleo mineral. Não estou falando de óleo vegetal, por exemplo, óleo de soja. Falando óleo mineral. Teoricamente, a empresa do óleo, então, sei lá, a Mobil, que produz óleo, ela tem que se responsabilizar pela quantidade de óleo que ela produziu, receber também. E o mesmo vai para eletrônicos. Tanto que começou a ter uma campanha da Samsung, há um tempo atrás, que se você desse um telefone antigo, eles descontavam no novo. Então é a estratégia que eles tiveram para poder incentivar a logística reversa. E para eles é interessante, porque dentro desses aparelhos tem muitos chips que podem ser reutilizados, tem ímãs que são feitos de terras raras, que a gente vive ouvindo falar, né? Terras raras, para produzir esses materiais. Tem alguns equipamentos eletrônicos que usam fios de ouro, porque tem a melhor condutividade. Então tem vários elementos ali que podem ser aproveitados. E aí, uma vez que você enterra, você está perdendo dinheiro, como estava falando, né? E aí, isso é a logística reversa. Quanto aos resíduos de limpeza urbana, e aí a gente está falando das varrições e os resíduos de poda. É um outro problema, porque a gente vê muito... quando você pensa em um aterro sanitário, spoiler da próxima aula, você pensa que você vai estar jogando ali um pneu e uma folha. E você encheu a primeira camada de pneu e de folha. Quando você vai colocar a outra camada por cima, a folha vai decompor e o pneu não. Então, naturalmente, você vai ter movimentação de solo. Uma parte vai afundar conforme for decompondo, a outra não. Então, resíduo de poda é um grande problema para o aterro sanitário, porque ele ocupa espaço e ele vai decompor, vai gerar aquele líquido, ele vai afundar, porque essa matéria está sendo decomposta. Então, é um grande desafio para os aterros sanitários lidar com esses serviços de poda. E aí, o que costuma acontecer? Costuma acontecer a compostagem dentro do aterro sanitário ou a destinação dessas podas. Por exemplo, em Nova Iguaçu, tem um rapaz, esqueci o nome dele, que ele trabalha com agroecologia. Então, ele faz aulas educativas, campanhas, etc., mutirões, e o carro central dele lá, o carro-chefe do projeto dele é a compostagem. Então, ele dá várias aulas, então ele fica responsável por receber esse resíduo da prefeitura. E aí é uma destinação correta, porque todo mundo ganha. Ele e a sociedade em si também ganha, porque o município paga menos para enterrar, então tem mais dinheiro para investir em outras coisas. E aqui a gente tem um horto de Paracambi. A gente poderia simplesmente destinar essas podas, esses materiais de poda para lá, para virar matéria orgânica, para criar novas mudas, servir de substrato. Então, hoje não é isso que acontece, né? O horto está lá não produzindo mudas, que é a função de um horto. Mas o fato é de que a gente ainda tem que lidar com esses problemas da poda aqui em Paracambi. E aí que eu trouxe um exemplo de uma cidade para vocês verem a importância e como essa questão não pega só a parte ambiental, mas a parte econômica e social também. A matéria-prima para este adubo vem das podas de árvores. Depois de cortados, os galhos são triturados nesta máquina e os resíduos ficam armazenados na caçamba do caminhão. Todo o material recolhido nas ruas vem parar aqui no aterro sanitário, mas este não é o destino final destes resíduos. A lei prevê que será entregue para os produtores de uva, flores e hortaliças, né, com todos os critérios ali para os produtores, para atender os pequenos produtores e da agricultura familiar, né, aonde que é feita a inscrição, apresenta documentação e a gente faz a seleção dos produtores. Feita a seleção, a gente avisa os produtores de uma data de entrega, onde nós trazemos aqui uma pá carregadeira, os produtores vêm com seus caminhões e cada um recolhe e retira daqui 5 toneladas desse material. No aterro, os resíduos passam por um processo natural de decomposição. Segundo o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Marialva, só é distribuído o material que já passou pelo processo. A gente tem na secretaria uma equipe técnica hoje com agrônomos, né, eles fazem monitoramento, tem os responsáveis técnicos aqui, né, por esse espaço. Mas visualmente a gente consegue perceber isso. Quando a gente começa a ver que já começa a surgir vida no meio, né? Onde começa já a aparecer os fungos, né, a brotar algumas espécies de cogumelos, como o povo costuma chamar popularmente, né?
e o material não está aquecendo mais, o material está frio, né? E está num aspecto bem de adubo mesmo, né? De um composto orgânico. Então esse material é um material que com certeza ele pode ir para o solo, que ele não vai mais retirar nutrientes do solo para poder fazer a decomposição. Sim, vai dar condições para que o solo possa recuperar a vida, né, para beneficiar as culturas. Marialva produz 5 toneladas em média dos resíduos vindos das podas de árvores. O que antes era jogado fora, hoje se transformou em fertilizante, que é doado para agricultores do município que estão inscritos no programa de distribuição de resíduo de poda. Só aqui nesses montes tem aproximadamente 400 toneladas do adubo. 80 produtores rurais já recebem o composto orgânico. Seu Valdir é um deles, recebeu 5 toneladas do produto. Vamos começar a usar agora na época da poda, uns dias antes da poda. Vamos esparramar sobre já o outro que já tem. E vai ser assim, sempre assim, que a gente usa a compostagem uns dias antes da poda. E é uma ajuda e tanto, né, para o produtor, né? Sim, sem dúvida alguma. Eu tenho uva há 25 anos, ou um pouco mais, e sempre utilizei desse material compostado, que é de excelente qualidade. Não agora sim, da prefeitura, né? Mas antes a gente usava o que compostando na própria chácara mesmo, ou compra de outros particulares. Então é basicamente você dar uma destinação adequada para essa poda que seria destinada lá para o aterro sanitário, e você ajuda os agricultores locais também. Então você só sai ganhando, você deixa de pagar por aquilo e você passa a entregar para os agricultores que vão produzir mais, e aí naturalmente eles pagam os impostos e aí o poder público vai arrecadar, então vai ter um ganho. Você vai ter um ganho também econômico, né? Além do ambiental, que você só tem ganho. E aí aqui a gente tem um outro, que aí poderia ser destinado para o outro produzir muda e doar para o agricultor, ou então poderia fazer a compostagem lá, o agricultor retirar. Tem várias formas de fazer isso, mas cabe ao poder público fazer a melhor gestão, a tomada de decisão. E aí falando dos resíduos de saneamento, que é aquele lodo biológico lá que eu falei, então, da estação de tratamento, a ETA, estação de tratamento de esgotos, ETA, estação de tratamento de água. Ambas produzem esse lodo biológico e que precisa ser descartado periodicamente. Os resíduos do saneamento, como a gente pode ver, pode ser esse lodo, mas pode ser carvão ativado também, porque faz parte do tratamento, chega uma hora que você precisa trocar. Pode ser o resíduo da limpeza dos filtros, ou então do gradeamento, que aí pega sofá, tudo que chega numa estação de tratamento, embalagem de produto químico, afinal de contas a gente usa muito produto químico para tratar água, e a gente já viu que o produto químico tem que ter lá o cuidado com as embalagens, então também é um tipo de resíduo. E aí eu trouxe aqui várias possíveis coisas que podem ser feitas com esse tipo de resíduo. Então, por exemplo, vi uma pesquisa da UFRJ que estava avaliando a aplicação desse lodo da estação do Guandu na pavimentação. Então, todo mundo sabe que para fazer uma via tem várias camadas, né? Primeiro pedra, depois vai subindo, vai diminuindo o tamanho do agregado até chegar ao concreto. Então, dentro dessas camadas foi utilizado esse lodo para poder assentar ali a base para passar uma rodovia, por exemplo, que é uma das utilizações dessa pesquisa. Eu não tinha visto nada em relação à pavimentação, eu tinha visto de outras coisas. E aí a gente volta num tópico da importância do investimento na ciência, né? Porque é justamente dentro dessas pesquisas, avaliação disso, o estudo daquilo, que a gente começa a ter possibilidades. Às vezes surge uma solução que ninguém nunca teve, e aí com o passar do tempo vai aprimorando. Eu vi outra pesquisa também que fala da utilização desse lodo em recuperação de áreas degradadas. Então vamos supor uma área que ali teve algum problema, que a vegetação morreu. Então a aplicação desse lodo dentro dessa área, por ele ser rico em matéria orgânica, contribuiria para uma regeneração natural daquela área. Então você também tem como ter essa... E aí para as empresas que cuidam dessas estações é muito caro você destinar. Tem que pagar uma empresa, geralmente eles têm que desidratar esse lodo para poder ficar mais leve e gastar menos transportando.
os aterros sanitários não costumam querer receber esse lodo, porque ele vai decompor e aí vai ter esse problema que eu falei do afundamento dos aterros. Aqui um outro caso, ó. Gabriel, Diga. eu tava vindo pra cá, comecei a fazer um pensamento longe. Onde é que vai todo o esgoto da fábrica? Porque a gente vai ao banheiro e tem que ir pra algum lugar. E a fábrica é um prédio gigante com, sei lá, não sei quantos alunos. Esse esgoto vai pra algum lugar? Vai pra um lugar só e depois é despejado, é separado? Alguém sabe? Então, tem um rio aqui do lado, né? Então, eu pensei, aí eu cheguei a pensar nisso. Eu falei, tá, eu sei que tem, é uma comporta que tem, não é? Que sai aqui, tem um rio, aquilo vem de onde? Aquela água dali. Então, antigamente, como é que era o sistema aqui? Tinha a captação do parque, do Curió, passava pela fábrica, e eu não sei se vocês já viram, ou já sentiram, quando você desce a escada naquele círculo com cheiro de vinho danado? Sim. Então, cai pra lá. Ali antigamente era aberto, aqueles círculos, eles ficam em frente a cada torre. No meio deles tem um canal. Antes esse canal era aberto, tem umas imagens aqui, dá pra ver, aí agora é fechado, gramado, e deságua lá no rio. Então, é da hora que vai. Aí cá, vamos ver o Um processo que purifica a água, ajuda o meio ambiente e contribui para as construções civis realizadas no sul do Espírito Santo. Com todo o lodo que a gente remove da água, vem para esses tanques, então a gente vai fazer o devido tratamento. Certo? Então a gente tem uma concentração aqui grande de sólido nesse lodo que é encaminhado para um sistema de desidratação por meio de uma centrífuga, onde é separada a parte líquida de sólido do lodo, que é dessa parte, desse aspecto aqui bem aquoso. Daí essa parte sólida que a gente caminha para uma olaria para fazer produção de tijolos. Das águas do rio Itapemirim surge um projeto para transformar lodo em cerâmica, uma inovação para a preservação ambiental. Primeiro que você não vai utilizar, encaminhar esse resíduo para aterro sanitário. Então é todo o impacto de você diminuir a vida útil do aterro, você ter um resíduo que pode ter alguma utilização e encaminhar para um local onde não vai ter nenhum tipo de utilização. Isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala muito isso, de um reuso, uma reutilização dos seus resíduos. Certo? E a gente faz, quando a gente caminha para a olaria, 10% de um bloco cerâmico que é feito na olaria é composto por nosso lodo. Certo? Então você reduz todo o impacto inerente à extração da argila, que é um dos produtos que esse lodo substitui na fabricação do bloco cerâmico. Aí é desmatamento, é aceleramento dos rios, então é controle de pragas que quando você faz a extração da argila no meio ambiente. Então esse projeto dá todo esse benefício ambiental. Em cada tanque os sólidos vão se depositando no fundo, deixando a água mais limpa. A água que está no Itapemirim, ela não tem condições ainda de ser encaminhada para consumo humano. Certo? Então primeiro tem que passar por um processo de tratamento, processo físico-químico, para chegar em condições de potabilidade para o abastecimento da população. Apesar desse processo acontecer sem parar e a água chegar sempre limpinha na casa das pessoas, é preciso que nós passamos a adotar uma consciência ambiental. Porque o que acontece, por exemplo, em São Paulo, onde falta água, pode também acontecer aqui. É verdade, Rodrigo, que todo lugar, hoje em dia, corre o risco de ficar sem água? Exatamente. O risco ambiental existe, certo? Aqui em Cachoeira do Itapemirim, a gente tem um rio Itapemirim que tem um volume muito grande de água e consegue atender a gente muito bem. Hoje você encontra vazões de 30 mil litros por segundo. Então, como a gente falou mais cedo, nossa vazão de tratamento é de 430 litros por segundo, ou seja, está bem abaixo da capacidade do rio. É nesse tanque que todo o lodo começa a ser separado. A gente tem uma equipe de operação que trabalha 24 horas e a estação está o tempo todo funcionando. É 24 horas tratando em média 430 litros por segundo de água para encaminhar a população dentro dos padrões de potabilidade. Depois, com esses equipamentos, o lodo começa a aparecer em forma mais consistente, até ficar assim, como argila. Quando a água entra no estado bruto, nós adicionamos o sulfato de alumínio, que é um agente coagulante para que a parte sólida da água consiga se aglutinar para a gente separar da água líquida, para daí a água ficar com aquele aspecto límpido. Então, ao entrar na estação, a água com sulfato de alumínio, ela passa por esse sistema que são os floculadores, que tem a função de misturar o produto químico com a água. Em seguida, a água vai para o sistema de decantação, onde os flocos pesados que já estão aglutinados vão para o fundo dos tanques e a água tratada é encaminhada para os filtros, onde é feita a última etapa do tratamento, que é a filtração, onde as partículas mais finas são retidas nos filtros de areia. Por último, é encaminhado para a fluoretação, onde adicionamos o flúor,
e depois a cloração, onde você faz a desinfecção final para a água ficar apta para consumo. Então, vemos que existe uma outra solução que é a produção de tijolo, e aí você consegue deixar o produto mais barato, né? Porque é muito mais caro ter uma empresa para remover a argila da terra, encaminhar para a olaria, do que você só receber esse produto e ficar produzindo lá dentro da sua linha. E todos são exemplos de locais no Brasil. Então a gente já tem municípios que fazem isso. O que falta é a gente conseguir pegar esses bons exemplos, ver como eles foram feitos e implementar aqui, dentro do possível, né? Respeitando o que a gente tem de orçamento. Claro que muitas vezes vai demandar parceria com empresas, que também não é rápido, mas o fato é que dá para fazer. Os resíduos da construção civil, também conhecidos como entulho, eles são, naturalmente, eles também têm uma destinação específica, segundo a lei. E aí tá lá, ó, deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou encaminhados para áreas de aterros de resíduos da construção, sendo dispostos de modo a permitir sua utilização ou reciclagem futura. Não sei se aqui, ó, tem uma informação que eu estava procurando sobre Paracambi. A única coisa que eu achei que trata dos entulhos foi essa postagem. Deixa eu ver se consigo abrir. Vamos ver o que Paracambi fala pra gente a respeito de entulho. Final de semana chega e aquele pequeno entulho na calçada vira isso: lixo, sujeira, ratos e muito transtorno a todo. O problema começa com um, mas logo vira descarte de vários. Vizinhos, gente de outra rua e a cidade toda só. Mas tem solução. Ensacar o lixo e o entulho ajuda a manter a calçada limpa, evita pragas e ainda auxilia no recolhimento. E o melhor, os sacos são doados pela administração de lajes. É só passar aqui e pegar. Vamos juntos manter a cidade limpa e consciente. E atenção, o descarte irregular de lixo e entulho pode gerar multa. Então, faça a sua parte. E aí, o que você tem a dizer? Eu não também não. Então, é ilegal a ideia da prefeitura de disponibilizar esses sacos, porque realmente não é qualquer recipiente que você consegue colocar entulho, e faz a reutilização das embalagens de ração. Fugiu a imagem, muito obrigado. O nome. Só que assim, ele não fala, beleza, bota num saco, mas e aí, bota pro caminhão normal, tem que chamar algum número, você leva, ficou um pouco em aberto ali, mas foi a única coisa que eu encontrei a respeito disso. E aí eu, naturalmente, fui pesquisar nos municípios que estão próximos para poder saber como é feito. E aí a gente chega no próximo slide, que é Nova Iguaçu, porque é o município que eu moro e eu tenho a informação. E aí Nova Iguaçu tem lá, precisa descartar entulho, agende a remoção gratuitamente, você liga, se eu não me engano, eles partem até 3 dias, um negócio desse. E aí vai lá a equipe e coleta para você. Não precisa botar no saco, se tiver no saco ótimo, eles vão amar, mas se não tiver, eles também fazem a retirada. E o Japeri também tem o Disque Entulho, que é o mesmo processo de Nova Iguaçu, onde você liga e aí eles vão lá e removem. Então acaba que o morador não tem o trabalho de dar a destinação, esse serviço é feito pela prefeitura. E aí acho que futuramente cabe a gente questionar o Daniel aqui, que já veio e possivelmente vai voltar nesse módulo, para falar, olha, o que é feito, o que é pensado, vai para onde. Eu sei que o aterro sanitário de Nova Iguaçu tem uma unidade de reciclagem de material de obra. A única coisa que eu sei é quando a quantidade pede uma caçamba. E aí, o que eles fazem com o material dessa caçamba, eu não sei, mas eles retiram. Bom, então em grande quantidade é a caçamba e na pequena quantidade é isso aqui, então. Onde é que leva a caçamba, por exemplo? Onde é que eles pegam a caçamba? Eles pegam para outro lugar? Tem um guincho. Tem um caminhão que bota em cima.
Mas alguém já sabia dessa história de colocar de fazer a retirada das sacolas da embalagens? Mas eu já vi, eu passei na rua e vi esses saquinhos assim. Então, é isso. Então fiquem cientes, se tiver obra na casa de vocês, fala, sabe que dá pra retirar lá? Vai botar o saco na calçada e vai ficar lá? O que eu entendi é que quem pega esse saco é o caminhão de lixo. Tipo assim, uma afinidade muito grande com alguém dentro da prefeitura, um contato, tipo assim, muito grande com alguém pra conseguir uma caçamba. Igual em casa, tipo assim, não em casa não, do lado de casa, tem uma casa que estava em construção, só que, tipo assim, não tinha onde colocar entulho, era uma casa abandonada que, acho que o antigo dono tava quebrando ela pra refazê-la. Só que, tipo assim, não tinha onde jogar entulho, entendeu? Aí o entulho ficava indo por meio da rua, assim, aí ele falou que não tinha o que fazer, porque eles ligavam pra prefeitura e eles falavam que ia pegar os entulhos e ia disponibilizar uma caçamba, mas, tipo assim, nunca chegava a caçamba, entendeu? Aí chegou num momento tão crítico que os moradores teve que ir na prefeitura e reclamar. Eles foram lá com esse caminhãozinho assim, aí pegaram e colocaram os entulhos dentro de um caminhão. Só que aí continuou a obra e eles não disponibilizaram a caçamba ainda. Aí continuou, aí tipo assim, toda semana eles iam e tiravam. Mas, sei lá, né, era mais fácil colocar uma ou duas caçambas e, tipo assim, todo o entulho que era recolhido, jogasse ali dentro da caçamba e fizesse só um serviço só, entendeu? Depois só vinha o caminhão, colocava... E isso aí, isso. Aí a gente já tá falando de... A gestão mesmo, quem toma a decisão que tá marolando aí, ou então tá dando prioridade para demandas que vêm de amigos. Tem vários cenários que podem acontecer aí. Mas quando a galera se reuniu e reclamou, aconteceu. É sempre assim. Quando começa a se reunir, aí movimenta, porque cai naquele ponto de tipo, pô, tá todo mundo lá sofrendo, ninguém vai votar em mim, então eu preciso fazer. E aqui a destinação dos resíduos, vamos ver o que acontece. Fala galera, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o descarte de materiais de construção. O resíduo, né, a sobra. Infelizmente muita gente faz esse descarte de maneira irregular, porém nesse vídeo a gente vai mostrar uma das maneiras, né, corretas de fazer esse descarte. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as usinas de reciclagem de resíduos de material de construção. O vídeo é bem legal, pessoal, bem interessante. Vamos conferir? Pra gente, então, o que significa, ou melhor, o que é uma usina de reciclagem de materiais de construção? Bom, Sérgio, usinas de reciclagem de materiais da construção civil são locais onde são recepcionadas as caçambas, né, que são geradas no município, os caçambeiros trazem essas caçambas até a usina. Nessa usina é feita a triagem do material, depois passa por um processo de beneficiamento e blindagem, onde gera materiais que podem retornar para a construção civil. Esse material chega até a usina, é descarregado embaixo de um barracão. No barracão, uma escavadeira vai carregar esse material que vai passar por uma esteira de catação, uma pick station, né, onde tem pessoas trabalhando que vão tirando tudo que não pode ser blindado. O material que é gerado lá na frente, no final da pick station, sobe para a parte do blindador, onde vai ser feita a blindagem. Depois da blindagem feita, vai passar pelas peneiras classificatórias, gerando materiais de várias granulometrias, como areia, pedrisco, pedra 1, pedra 2, 3 e rachão. E quais são os destinos dados nesses materiais após a reciclagem, Hermes? Depois que o material está pronto, já reciclado, que ele foi transformado em matéria-prima de novo, ele pode ser usado em várias aplicações, como um concreto ecológico, ele pode ser usado no fundo de vala para assentamento de tubos, ele pode servir como base e subbase para pavimentação asfáltica, enfim, tudo que não tenha no momento fim estrutural. Então, com a reciclagem, evita o descarte clandestino, né, desses entulhos em vias públicas, em terrenos baldios, evita a proliferação de animais peçonhentos, enchentes. E esse material vindo para a usina, ele é reciclado, você deixa de utilizar muitas vezes material in natura da pedreira e tem um material que é extremamente utilizado igual o material da pedreira, né? Então você tem um material de boa qualidade para
para fazer isso e diminuir o impacto ambiental. E quais são as exigências ali para a instalação de uma usina desse tipo? Bom, para instalar uma usina, precisa ter uma área licenciada, né? Essa área tem que estar em ordem com todos os órgãos municipais, estaduais e federais. Inclusive, tem que ter a licença de operação da CETESB. A CETESB que vai dar todo o norte, toda a diretriz para que você possa operar uma usina de reciclagem dentro das normas e dentro das leis que regulamentam o setor. E também a SBR faz parte da ABRECON, que é a Associação Brasileira de Reciclagem, né, da Construção Civil, que é um órgão muito bacana que também fiscaliza e regulamenta as operações. Fora quando você pode fazer a utilização. Lembro que a casa que minha mãe mora hoje, ela já existia, só que aí ela é muito antiga, teve que tirar o telhado antigo, aqueles telhados de telha pequenininha, assim, não telha comum. E aí o próprio pedreiro usou para poder fazer o preenchimento ali e subir a casa. Então ele usou esses resíduos para fazer a estrutura, preencher, aí depois fez a aguada e a casa ficou 2 degrauzinhos acima assim, usando esses entulhos da própria obra. Então é uma outra forma de você reaproveitar. Mas é o que eu falei, existem as tecnologias, a gente viu que dá para fazer uma série de coisas. A questão é conseguir trazer para cá, para que isso seja feito também no nosso município. Mas todos os exemplos são exemplos que acontecem no Brasil. E aí, se esses municípios conseguiram, de alguma maneira, eles chegaram até o resultado, e se eles conseguiram, a gente também pode. E por fim, falar do último resíduo, né? Talvez o mais marcante aqui, mais fácil, que são os resíduos de mineração. E aí, o que são os resíduos de mineração? São todos os materiais descartados durante a atividade de extração, beneficiamento ou processamento dos minerais. E aí, para vocês entenderem, quando a gente detona uma pedra ali, a gente procura um mineral, mas esse mineral está agregado com vários outros ali, misturado, várias paradas. Você não abre, bate assim, sabe, tem um ouro assim, amarelo já, um diamante. E aí você precisa de muitos produtos químicos para poder fazer essa separação. Aí separa um composto para lá, separa um composto para cá. E, naturalmente, o resultado desse processo costumam ficar retidos nessas estruturas aqui, nessas barragens. Então, quando a gente teve o caso de Mariana e Brumadinho, foram barragens de rejeitos de minério que já não tinha mais o que se fazer. E aí também é um grande desafio a gente saber como lidar com isso. Imagina uma lama cheia de elemento químico, difícil de lidar. É muito difícil você ter esse tratamento e fazer essa separação. Então o que é mais comum fazer é separar uma área, criar uma barragem e deixa lá. Conforme aquilo for secando com o passar dos anos, você pensa em uma outra utilização para aquela área. Só que o problema é que se rompe tudo isso, esses rejeitos, essa lama cheia de produto químico, vai espalhando o caos. Foi o que aconteceu. Matou rio, acabou a vida, muita vegetação morreu, contaminou o oceano, porque essa lama está carregada de vários produtos químicos que eles usam no processo de mineração lá para separar os minerais. Vamos ver como é que funciona uma barragem para vocês entenderem mais ou menos. Barragem de rejeitos é uma estrutura construída para o depósito dos resíduos vindos da mineração. Elas possuem mecânicas e estruturas completamente diferentes das barragens de água, que utilizam concreto. As barragens de rejeito estão sempre em expansão e utilizam o próprio rejeito seco como base para a construção. Tudo começa com a construção do dique de partida. A partir dele, a estrutura vai sendo levantada num processo contínuo. O rejeito é o material que sobra quando se separa o minério da rocha e é depositado em forma de polpa, uma mistura de sólidos e água. Com o passar do tempo, a barragem vai secando. À medida que o rejeito é depositado, a parte sólida se acumula no fundo da barragem. A água decantada em cima é drenada e tratada. Essa praia de rejeito será utilizada como fundação para futuros diques de alteamentos.
A maioria das barragens é construída com o método de alteamento e montante, por ser mais econômico e ter uma logística de transporte de materiais de construção mais simples, utilizando os próprios rejeitos dali. Além disso, o custo da construção é diluído ao longo da obra, que irá se expandir até atingir toda a capacidade para a qual foi projetada. Embora seja o mais utilizado, o método de alteamento a montante é crítico em relação à segurança. O problema é que eles são construídos com materiais previamente depositados e não consolidados. Como estão saturadas e no estado fofo, esses rejeitos tendem a apresentar baixa resistência ao cisalhamento e a suscetibilidade à liquefação. Por essa condição da estrutura, é muito difícil construir um sistema de drenagem eficiente para controlar o nível de água da barragem. Deu para entender? Conforme vai caindo, vai fazendo, né? Só que aí esse processo ele não é bonitinho como a gente viu na arte. E aí no caso lá de Minas Gerais, começaram a apresentar falhas ali e isso foi ignorado porque ninguém quer falar, meu irmão, vou assinar aqui que vai dar merda. Vai ter que parar todo o empreendimento, olha a visão de quem fez, né? Olha o impacto que vai ter no lucro da empresa, no desenvolvimento, você encerrar as atividades ali por um risco. E aí eles compraram esse risco e a gente viu tudo o que aconteceu. Mas é justamente desse método de barragem que é antigo, é um pouco mais barato, por isso é muito utilizado. E aí é assim que funciona. Então, produzi o minério lá, retirei aquele produto que eu queria, o que sobra fica nessa barragem. E aí, se cair, Deus nos acuda, torcer para que não. Então, o uso de minérios é sem dúvida o mais difícil, porque a gente ainda precisa muito desses elementos, né? Nosso celular tem vários minérios que são retirados. E não tem como a gente ainda hoje fazer esse processo de retirada dos minérios de uma maneira que não impacte, porque você vai ter que cavar uma montanha para poder tirar. Então, de uma maneira ou de outra, aquilo ali vai ter um impacto. Aí, se você, por si só, a natureza da parada já gera um impacto, se você não cuidar nem de como vai ser depois, aí é um problema. Mas a gente falou, então, só para concluir, acho que já vou. A gente viu hoje a categoria dos resíduos, os impactos, as formas de destinação, mais ou menos ali, o que a gente pode fazer. Na próxima aula a gente vai falar sobre para onde esses resíduos vão, né? A gente vê as categorias, etc, como separar. Mas aí, o que não dá para separar vai para onde? Se vai para onde, vai como? E se vai como é para tratar de que maneira? E aí que a gente vai falar sobre o lixão aqui de Paracambi, o aterro de Seropédico, o aterro de... o próprio aterro de Paracambi, qual é a diferença de lixão para aterro, mas isso vai ficar para a próxima aula. Beijos, até. Liberados.